Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, último vídeo para a gente discutir a respeito da lógica, entender como que a lógica ela se estrutura e como que é esse diálogo entre a filosofia e a matemática. Falando em matemática, vocês lembram? Acho que no primeiro ou no segundo vídeo sobre lógica que eu falei, quando a gente tá na aula de matemática, que tava tudo fluindo tão bem, tava tudo tão tranquilo, tão lindo, tava todo mundo feliz. Aí chega o professor e mistura o quê? Número com letra. Aí você fica, como assim? Aí você fica por entender. Aí tudo que tava lindo fica tão triste, tão complicado. Pois é, tudo surge, um pouquinho de culpa da filosofia, mas não fiquem bravos com a filosofia. Se quiserem xingar alguém, xinguem o alemão. Freck. Não sei se a pronúncia correta é essa. Meu alemão não é das melhores coisas que vocês vão ver por aqui. Peço que me perdoem, mas a culpa é toda dele. Então a culpa da gente estar misturando letra com número é toda dele. Ele que de fato, junto com o Zenão, eles que tiveram essa brilhante ideia e assim, vai ser máximo se a gente juntar tudo, né? O alfabeto numérico funciona muito bem, principalmente para quem é de humanas, como nós, funciona maravilhosamente bem. Mas, brincadeiras à parte, mas se a culpa é dele, a culpa é dele. Vamos entender a lógica matemática. Então, de fato, o Frege que pauta e estrutura de vez a lógica matemática, ele que reforça essa necessidade do uso de símbolos, do uso de fórmulas, e ele traz alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender essa lógica matemática. Primeiro, ele fala dessa relação de palavras e elementos dentro da álgebra e ele gera uma conceitografia. Conceitografia, o que é isso? Eu preciso de... Perdão, vizinhos. Eu preciso de símbolos e fórmulas que eles vão ser válidos universalmente. Então, não importa se eu estou falando de filosofia, se eu estou falando de matemática, se eu estou falando de física, se eu estou estudando no Brasil, se eu estou estudando na Alemanha, se eu estou estudando nos Estados Unidos. O entendimento ele vai ser único, porque a regra ela vai ser única, a regra é clara. Então, ele traz essa necessidade, ele reforça essa necessidade de que tem que ter um parâmetro, tem que ter um padrão, porque não dá para ter uma álgebra, uma matemática, uma filosofia na Alemanha, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma sei lá onde. Não, tem que ter um negócio que é único, não importa onde eu esteja, não importa qual metodologia utilizada, eu vou conseguir entender aquilo da mesma maneira, aquilo vai fazer sentido do mesmo jeito. E com isso, ele busca um termo bem interessante, despsicologizar a lógica. Ou seja, por que o uso de fórmulas, o uso de símbolos, por que misturar letras, números, por que isso? Porque com isso ele pensa em desvincular qualquer tipo de ação, não criar nenhum tipo de vínculo, não fazer nenhuma estrutura na mente. Para mim não gerar nenhum tipo de significado exagerado, para que não
como que eu posso colocar isso para vocês? Para que não fosse visto como uma forma de privilegiar este ou aquele segmento, esta ou aquela localização, ou seja, uma maneira de deixar as coisas neutras e conferir a importância a qual merece. Então, por isso que surge, então, famigerados X dentro dessas fórmulas que alguns amam, outros odeiam, alguns estão aí tentando entender ainda qual que é essa relação. E é por isso que dentro do silogismo, lá quando antes a gente falava todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aí vem o Frege e fala assim, vamos mudar isso, não vamos usar nenhum nome, nada muito específico para não gerar tanto significado, para não ter todo esse apego, vamos colocar dessa maneira. Aí a gente muda as premissas, então fica todo homem é mortal, X é homem, logo X é mortal. Então é um modo para neutralizar o estudo e assim eu consigo essa tão desejada universalização que já era falada desde Zenão. Então a lógica matemática ela vem para trazer essa universalização para que eu consiga compreender, seja questão do conteúdo, seja questão metodológica, independente do local onde eu esteja, independente do tempo onde eu esteja, independente da metodologia utilizada. Por isso que as teorias, não importa o tempo que passe, não importa a sociedade na qual a gente esteja, as situações que a gente vivencie, as teorias elas vão ser abordadas. Aí é claro, aí cada professor, cada orientador vai trazer o seu olhar, as suas características, mas dando essa universalidade, porque não dá para mim explicar lógica matemática, não dá para mim explicar a respeito da metafísica, qualquer outro conteúdo que seja, aqui no Brasil, por exemplo, aí eu chego, sei lá, África, Cabo Verde. Aí eu chego lá em Cabo Verde e eu vou falar sobre metafísica e eu falo outra coisa. Não tem sentido. Não é uma metafísica para o Brasil e uma metafísica para Cabo Verde. É metafísica. Não vai mudar. É metafísica onde quer que a gente esteja. É filosofia onde quer que a gente esteja. É matemática onde quer que a gente esteja. No tempo qualquer que seja ele em que a gente esteja. Bom, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?